façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Uma coisa para vocês, para a gente ilustrar um pouco essa discussão, se vocês me permitirem. Essa pesquisa do IBESP sobre direções do Brasil, tá? É uma pesquisa que saiu hoje e olha que interessante, né? O Brasil está na direção certa, segundo 55,7% dos brasileiros já. O Brasil não está na direção certa. Só 35,8% dizem que o Brasil está na direção certa. 1/3, mais ou menos, só dos brasileiros. E 8,5% não sabem ou não responderam. Essa pesquisa provavelmente não vai circular nos meios de comunicação, porque o IBESP não é mas tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Vamos olhar aqui por região, tá? O Brasil está na direção certa? Região Norte. O pessoal que acha que está na direção certa é muito baixo. Centro-Oeste, 41. Região Nordeste, o reduto eleitoral do Lula, 47,5%. No Sudeste, 34%. E na região Sul, 19% dos brasileiros acham que o país está na direção certa. E, obviamente, esses números são praticamente inversamente proporcionais aos números dos que acham que o Brasil não está na direção certa. Tem mais algumas coisas que eu quero olhar aqui. Aqui tem idade, sexo, etc. Não me interessa tanto, mas essa parte aqui que eu queria mostrar. Se o Brasil está na direção certa ou errada de acordo com o veículo que o cara usa para se informar, tá? Olha que interessante. As pessoas que se informam, das pessoas que se informam pelas redes sociais, vejam o impacto das redes sociais. 25% só acham que o Brasil está na direção certa e 68,9% acham que o Brasil está na direção errada. Agora, olhem a inversão quando a gente entra no domínio da televisão, onde, sem dúvida nenhuma, o grande poente é a Globo. Por isso que eu estou dizendo que, na verdade, estou confirmando aquilo que você dizia, Adriles. 50% acham que o Brasil está na direção certa, o dobro dos que se informam pelas redes sociais. E, obviamente, o número dos que acham que está na direção errada é praticamente o inverso. Vocês entendem? Isso é importante para as pessoas acompanharem. Vocês entendem por que o governo está desesperado para censurar as redes sociais? Claro. Sim, óbvio. E é óbvio que o que está chamando a atenção nesse número aqui é que isso são só 25% contra 70%, mais ou menos, achando que o país está na direção errada, mesmo considerando as censuras deles. Que eu continuo com as minhas redes censuradas, o Constantino continua com as redes censuradas, a Jovem Pan, que era um fenômeno nas redes sociais, foi castrada, e por aí vai. Agora, Paulo, deixa eu interromper rapidinho. Mesmo os números da TV aberta, que a Rede Globo é o maior representante, eu acho baixo. Achei que ia ser muito mais. 50%? Ótimo ponto. 50% significa apenas metade das pessoas acham que no Brasil está no caminho certo. Então aí você pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, certo? Eu achei sinceramente que para a galera que se informa apenas através da televisão, da velha mídia, eu chutaria, antes de ver essa pesquisa, uns 65%, 70%. Para mim, isso é gratificante, saber que apenas 50% das pessoas que veem televisão não acreditam nela, entendeu? Tudo bem, é o dobro das redes sociais. Claro, porque nas redes sociais você vai para o seu nicho. Quem é de esquerda vai assistir Brasil 247, Mídia Ninja, ICQ, essas merda toda que tem aí. Quem é de direita vai procurar Paulo Figueiredo, Adriles, Rodrigo Constantino, a galera da direita. Isso é normal, mas para mim foi uma surpresa a televisão ter
apenas 50%, mesmo com esse poderio gigantesco de mídia que elas têm, né? Rede Globo com seu império midiático, a Rede Record, Bandeirantes, etc. e tal. Então, sinceramente, eu gostaria de acompanhar essa pesquisa aí, Paulo, você que tem acesso a ela, daqui a 1 ou 2 meses. Entendeu? Para a gente ver como é que está a parte da televisão, da grande mídia, da velha mídia. Porque você sabe que tem um número interessante que conecta muito com o que você está falando, que é, todo ano a Reuters faz uma pesquisa anual sobre qual o grau de confiança da mídia. Tá? Eu falo muito isso no meu curso. Nos Estados Unidos, entre conservadores, hoje, só 7%, entre os conservadores, só 7%, segundo os dados desse ano, confiam na mídia na maior parte do tempo. 7%. Significa que a cada 100 americanos, só 7 olham a grande mídia e falam: não, acho que de um modo geral esses caras falam a verdade. No Brasil... se fosse confiança generalizada na grande mídia. No Brasil, o número global, não só de conservadores, o número global, até a última pesquisa que a Reuters fez, era alguma coisa perto de 50%. Paulo, porque é fluido isso, né? É fluido. Não é fluido. O cara que assiste a Globo, mesmo vem caindo, Adriles. Vem caindo. E a Globo... Não é fluido, não. Ele tem outros meios concomitantes de acompanhar o que está acontecendo na mídia. Ou seja, a Globo, em que pese o fato de ter... Olha só, tinha 80, 90 pontos de Ibope nos anos 80, hoje tem uma média de 15, 20 pontos. É gente pra cacete? É. Mas 80% já não acompanham a Globo sistematicamente. Você percebe? Eles influem muito. Influíram. Se deixar, eu tinha te falado até o número. Né? Mas a questão que se coloca é: eles estão perdendo. E não é só por uma questão de decadência ideológica, de nicho progressista que a Globo se transformou. Mas é porque tem concorrentes. Concorrentes, eu tô falando na televisão. É rádio, é rede social, é WhatsApp, é a velhinha de WhatsApp, que antes só via a Rede Globo, hoje vê a Rede Globo ainda, mas distribui mensagem de WhatsApp, recebe. Ou seja, existem vários pontes. E aí vocês têm razão. A rede social foi a revolução do homem comum. Pela primeira vez, um sujeito que eventualmente não tinha nenhuma voz, passou a ter voz e passou a se informar e gerar informação e fazer reverberar a sua opinião sem precisar de tutela ou de ventríloco, jornalista, influenciador, ou professor, ou intelectual. Ou seja, pela primeira vez o homem comum teve a oportunidade de dar a sua opinião e reverberar a sua opinião. Homem comum pode ser um canal alternativo de comunicação, um jornalista, e as pessoas começaram a acompanhar outras fontes de informação. Se você pega a minha rede social, a do Paulo, que está até hoje, por exemplo, censurado, é muito maior que qualquer jornalista, qualquer Otávio Guedes, da Rede Globo, que tem uma mísera reverberação nas redes sociais. Isso é um sintoma de uma sociedade muito mais plural, ainda que tenha um nicho específico no Twitter, ou no Instagram, ou qualquer outra rede social, mas você tem um nicho muito mais variado de interpretações, de percepções, de acompanhamento da realidade do que a Rede Globo. Então, eles estão querendo, aí eu volto ao ponto do Paulo, censurar de todas as formas. E já tem autocensura de algumas redes sociais. O Twitter hoje não tem mais, mas o Instagram tem total. Não precisa nem de regulação, porque eles já são autorregulados. A mídia não precisa ser regulada. Você viu o Lula falando em regular a mídia? Porque é totalmente autorregulado. Para que vai regular a Rede Globo, que serve como assessora de comunicação do governo federal e do STF? Então, vocês têm toda a razão. A rede social tende a reverberar mais, a crescer mais, a juntar mais, a estabelecer outros nichos de redes sociais, porque tem uma demanda reprimida, cada vez mais reprimida, de um povo que quer ter voz e acostumou a ter voz. Eu acho que dificilmente o povo vai voltar atrás nessa possibilidade de ser alcançado, de ser ouvido, de se fazer escutar e de escutar aquilo que eles querem escutar. Então, é um momento autoritário. Aí vem o meu otimismo poliana. É um momento autoritário que a gente está passando no Brasil e em boa parte do mundo, mas não se volta atrás no poder. E o poder de um povo se fazer ouvir e de ouvir aquilo que ele quer em detrimento de uma ideopatia colocada de goela abaixo, de maneira intelectual e elitista de uma Rede Globo, de uma grande network, isso não volta atrás mais. Esse gosto pelo poder falar, pelo poder se fazer ouvir, isso não volta mais. Então, em algum momento, vai ter, e eu espero que tenha, e eu acho que vai haver, um contraponto popular, uma insurreição popular contra esse autoritarismo pseudo-intelectual, elitista, globalista, que quer solapar a voz de um povo. Isso eu estou falando dos Estados Unidos e tanto do Brasil. No Brasil vai ser mais difícil. O judiciário tomou as rédeas do poder aqui,
como em nenhum outro país democrático, civilizado, entre aspas, do mundo. Enfim, mas vamos ver, vamos esperar. O número que eu ia trazer para você, Adriles, é que, apesar de hoje 40 e poucos % dos brasileiros confiarem na mídia na maior parte do tempo, esse número vem de uma queda vertiginosa. Ele até há poucos anos atrás, uma década atrás, esse número era de 70%, 70 e poucos %, e ele vem caindo paulatinamente. Eu acho até que, quando fizerem a pesquisa nesse ano, o patamar ainda vem muito baixo. Mas comparado com os Estados Unidos, onde o número global é alguma coisa em torno de 20%, obviamente mais democratas confiando na mídia do que republicanos, e aí eu nunca sei se a pessoa é democrata porque ela confia na mídia ou ela confia na mídia porque é democrata, a gente fica nessa dúvida. Mas o fato é que o número vem caindo vertiginosamente. E se a gente for abrir aqui, de novo, o número aqui para mostrar, a gente vai ver que o número dos jornais é parecido. Então é isso que você está falando. Os jornais são 55%, vem o Brasil na direção certa. Na televisão são 50,8%. Então é por isso que as propostas são sempre absolutamente nessa direção. O outro ponto que eu ia chamar a atenção, e esse é obviamente muito interessante, é que entre os eleitores do Lula, você tem um número que eu achei considerável, de 21% achando que o Brasil está na direção errada. Ou seja, você já começa a ter uma massa aqui arrependida. Paulo, essa pesquisa tem pode ser comparada com alguma anterior, para a gente saber se esse número aí de petista arrependido subiu ou desceu? Eu posso perguntar ao pessoal do IBESP. Eu acho que, no final das contas, eles têm outras pesquisas que mostram números parecidos. Eles já tinham me mandado outras pesquisas mostrando do quanto que os eleitores estavam satisfeitos com o resultado das suas votações. Posso até conversar aqui com eles para ver se eles têm alguma coisa nesse sentido. De qualquer forma, eu vou disponibilizar a íntegra da pesquisa no meu Locals, para quem quiser, tá lá à disposição. Bom do Locals é que eu posso fazer isso, adicionar PDF lá para as pessoas baixarem, olharem e chegarem às suas próprias conclusões.